Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão, tá? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos tratando sobre a aula 2 de produção e estoque 2, tá? Aula essa referente, né, ao conteúdo direcionado à gestão de estoques, tá? Se você está conhecendo hoje o canal, seja bem-vindo, tá? Se inscreva, acesse os vídeos, tá? Curte, deixa o sininho lá ativado, tá? Se tiver alguma sugestão de conteúdo, você pode colocar nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida também, me siga lá no Instagram, o endereço está aí abaixo. Nós vamos então dar início, né, ou continuidade ao processo falar sobre controle de estoques. Nós falamos sobre conceitos, abordamos alguns aspectos teóricos no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aparecendo para você aí, tá? Aí acima nesse momento agora, né? Mas vamos seguir, ok? Bom, pessoal, agora a gente fala sobre controle de estoque. Eu acredito que quando a gente aborda sobre controle de estoques, é muito difícil para um determinado gestor ou até mesmo para um determinado dono de algum empreendimento, ele ter a noção e dimensão que o estoque de uma organização ele tem extrema importância em ser gerido, porque um estoque bem gerido ele vai proporcionar para a empresa que ela tenha resultados satisfatórios, ou seja, que ela atinja ali os resultados que ela pré-estabeleceu, que ela consiga de uma certa forma entregar produtividade, né, mediante os aspectos que ela se promove a oferecer, né, como empreendimento, tá? É óbvio, a gente deve levar em consideração algumas premissas, que quando a gente está falando, por exemplo, de gestão de estoques e controle, que é uma dos princípios da administração, a gente quer evitar qualquer falta de material, a gente quer evitar também excesso de estoque, ou seja, gasto desnecessário, mas, acima de tudo, a busca pelo equilíbrio, né, nessa relação de consumo-venda, nessa relação de custo, tá? Quando a gente está falando de um estoque, a gente deve falar assim de equilíbrio, como ali descrito, porque o equilíbrio, a gente está falando de um processo de demanda, né? E a gente está falando de um processo, obviamente, de despesas e custos que você tem que ter para você atender a essa demanda. Aí lembra-se dos objetivos de desempenho lá em administração da produção 1, né? Onde, de uma certa forma, a gente define um objetivo, eu quero aumentar a qualidade, é óbvio que eu vou estar aumentando também, dimensionando também os meus custos, tá? Então eu quero que vocês entendam, percebam que há uma influência, né, dentro dessas duas condições, tá? E aí, com base nisso, a gente tem as seguintes variâncias, né? Como no exemplo que nós vimos da questão do nível da água no tanque, né, que era da aula passada, a gente começa a perceber que há uma necessidade de ressuprimento de todo um material que vise a atingir, né, a uma determinada finalidade. Por exemplo, se você vai numa empresa que ela tem material, ela tem equipamentos, ela também tem lá mecânicos, ela tem profissionais especializados para fazer com que aqueles equipamentos funcionem adequadamente no decorrer do percurso, tá? Isso também é um aspecto de ressuprimento, de organização, de controle do estoque, tá bom? E aí, obviamente que o equilíbrio entre a demanda e a obtenção do material é um dos objetivos de gestão, tá? E aí a gente deve pensar qual é a função do controle de estoque, ou seja, o controle de estoque ele tem uma função, e a função lá no setor de estoque são essas principais, porque determinar o que deve permanecer em estoque, e quando eu falo o que, é a definição do produto necessário, né, com sua distinção, tá? Consequentemente, quando que se deve reabastecer o estoque, aí a gente está falando de periodicidade, repara que aqui, ó, nesse momento, eu falo sobre o número de itens, ou seja, a quantidade de itens dentro do meu estoque. Quando eu falo quando, é a periodicidade de compra ou ressuprimento.
Quando eu falo quanto, aí eu já estou falando da quantidade de compra, que isso vai impactar também no custo, tá? E aí também ter aí o departamento de compra que vai fazer toda a aquisição, ter o processo de recebimento, armazenamento e atendimento dos materiais estocados para atender às necessidades da organização, tá bom? Além disso, você deve controlar os estoques em termos de quantidade e valor, né? Porque você vai ter ali todo um processo de inventariado, né? Sobre o estoque, tá? É óbvio, deixa eu só melhorar um pouquinho essa letra aqui. Quando a gente está falando de inventariado, a gente deve levar em consideração alguns aspectos, né? Por exemplo, eu quero manter, né, meus inventários periódicos, né, meu controle relacionado às quantidades, relacionado à questão dos valores, ou seja, tudo aquilo que eu vou poder promover e oferecer à organização também, tá? Além disso, eu viso identificar e retirar todo o estoque obsoleto e danificado, ou seja, aquilo que não atende, né, mais aos objetivos, né, organizacionais, tá? Então, é necessário que também você tenha essa medição, ok? Nos métodos de previsão de estoque, por exemplo, a própria previsão de consumo ou demanda, ela acaba estabelecendo algumas estimativas, né, para os produtos acabados ou comercializados pela empresa. Por exemplo, é ela que vai definir, por exemplo, que produtos que devem ser comprados, quais são as características que devem ser levadas em consideração no ato de levantamento de compra, por exemplo, onde você vai fazer um orçamento. Então, todo o planejamento de estoque, ele tem uma provisão também, né, no levantamento, ou seja, das necessidades, tá? Das necessidades que a organização possui, tá? E, obviamente, que ali ela vai empregar alguns métodos para atingir o resultado e as hipóteses que vai ser avaliada na qualidade, ou seja, na subjetividade que ela define de acordo com essa necessidade. Algumas informações são necessárias, né? E aí por isso que existem duas categorias nesse processo que são quantitativas e qualitativas. Quando a gente fala de algo quantitativo, a gente mensura valor, né? Ou quantidade. O nome já diz. Quando a gente aqui está falando de qualitativa, a gente tem um aspecto mais subjetivo, porque a avaliação qualitativa ela tem um viés de analisar vários contextos e não somente números, ok? E aí nessas especificações quantitativas e qualitativas, a gente, por exemplo, vai avaliar evolução de vendas, que é dados numéricos que dimensionam como é que foi essa evolução. As variáveis também, de uma certa forma, que vão depender diretamente desse processo de venda. Que variáveis, por exemplo, de fácil previsão, população, renda, PIB, que vão influenciar no processo do estoque. E a própria propaganda, que é a área de marketing, que vai influenciar ou impulsionar o processo de venda. Em relação a aspectos qualitativos, a própria opinião do corpo diretivo da empresa, a opinião dos vendedores, do consumidor, de uma pesquisa de mercado, que são aspectos subjetivos que condicionados ao pensamento e à visão de cada um, quanto ao processo de relacionamento, mas principalmente em relação ao produto ou serviço que a empresa dimensiona no mercado, tá? Então são características que vão promover e de uma certa forma vão ali identificar, mas contribuir no processo de definição do que a gente entende como previsão de estoque, ok? Aí é você prever o estoque com base nessas informações, tá bom? A gente entende isso. Nas técnicas de previsão de consumo, existem 3 grupos, né? O grupo de projeção, de explicação e predileção. O que seria isso? Quando eu falo projetar,
é você repetir algo de acordo com uma evolução ou de acordo com um padrão histórico, né, que você tem com base no que você já projetou anteriormente. Em explicação, eu já avalio muitas variáveis, principalmente qualitativas, no sentido de entender que situações que influenciam ou podem influenciar, né, numa, por exemplo, regressão, correlação ou aumento dessa demanda. E na predileção é quando você tem ali já colaboradores experientes com know-how, já com uma influência, com uma equipe de vendas e marketing já atribuída e que vão estabelecer a margem de crescimento, a margem de evolução dessas vendas dentro, e isso vai impactar na sua previsão de consumo e de estoque também, tá bom? E aí, se um comportamento, por exemplo, ele é inalterado, as evoluções podem ocorrer de acordo com o comportamento de consumo. Então, existem alguns fatores a se considerar. As influências políticas, por exemplo, elas vão impactar no consumo das pessoas, como a gente vê aí o que está acontecendo atualmente no Brasil, né, por diversas situações políticas, né? As influências conjunturais, que são reflexos de situações já ocorrentes ou que impactam dentro de cadeia, também podem, cadeia quando eu falo, é no sentido de uma ação que eu gero pode desencadear em um outro processo, por exemplo, tá? As influências sazonais também são situações de aumento ou baixo de consumo em um determinado período que se tinha um consumo maior. A própria alteração de comportamento do cliente, né, o seu amadurecimento ou abandono de consumo por um determinado produto ou serviço, as inovações técnicas que vêm ocorrendo ao longo do processo e que de uma certa forma tornam-se obsolescente algum produto ou alguma técnica anterior, tá? Os produtos que são retirados da linha de produção por não ter mais nenhuma finalidade e nenhuma utilidade para os clientes, a própria alteração na linha da produção, talvez por um aumento do investimento nessa linha de produção ou até mesmo alguma mudança no processo produtivo e óbvio que o principal de todos os preços competitivos, né, no mercado, porque de uma certa forma isso altera no processo de previsão do consumo, tá? Existem alguns métodos que a gente vai entender para que eu possa prever de uma certa forma. O primeiro método é o método último período. O que significa isso? Tá? Em suma, sem nenhuma base matemática, ele utiliza como previsão o período seguinte o valor que ocorreu do período anterior. Por exemplo, se o consumo de uma matéria-prima foi de 100 kg, né, no mês 1, prevê-se que no segundo mês também vai ser 100 kg. Então eu estou usando como referência o mês anterior, tá ok? Já no método da média móvel, aí vocês vão levar um pouquinho lá de média, a gente entende o seguinte, é uma extensão do método anterior, entretanto eu calculo uma média de valores com base nos períodos anteriores que eu estou levando em consideração, tá? E essa previsão, normalmente, ela ocorre num padrão de consumo que vai crescendo ao longo do tempo, tá? Obviamente que há uma situação decrescente que pode ocorrer. Se N for muito grande, a reação de previsão ela vai ser lenta. Se for pequeno, a reação pode ser rápida, tá? E aí vamos entender que CM como um consumo médio, o C é o consumo no período anterior, vamos supor que eu tenho um consumo lá no mês 1, um consumo no mês 2, consumo no mês 3, 4 e assim tal, durante cada mês de um ano, e o número de períodos são os meses referentes, tá? Tanto é que, de uma certa forma, a gente vai falar um pouquinho, a gente tem algumas desvantagens desse método, porque as médias móveis geradas aqui, elas acabam sendo cíclicas e às vezes não propiciam um dado original, porque você está utilizando uma média móvel e não ponderada. A média aqui ela pode afetar alguns valores extremos e algumas observações antigas que é se considerar. A vantagem é que ela é simples e fácil de utilização e um processo manual. Então, algum exemplo de aplicação aqui. Eu tenho lá valores que eu posso considerar dentro de um período e a média móvel para 3 períodos de média móvel seria, por exemplo, 3, 7, 5, 3 períodos, né? 7, 5, 6, né? 5, 6 e 4, aí depois 6, 4 e 2 e 4, 2, 3. Dividido por 3, né, de uma certa forma. Aí eu vou achar a média móvel, que é essa divisão. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó,
7 com 3 dá 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por 3, 5. Aí eu tenho aqui, ó, 7 com 5 dá 12. 12 com 6 dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. 5 mais 6, 11. Com mais 4, 15. 15 dividido por 3, 5. 6 mais 4, 10, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 com 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Então, foi assim que você encontra as médias móveis de acordo com a aplicação, tá? Vai ter exercício para ser feito lá, mas vocês vão fazer e a gente vai tratar melhor na nossa live. Um outro exemplo, o consumo de 4 anos de uma determinada peça foi no ano tal, quantidade de peça, nesse ano. Como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, eu quero saber qual é o consumo, qual deverá ser o consumo previsto para 2003, utilizando-se o método da média móvel com N igual a 3, ou seja, eu vou excluir 99, eu vou me aproximar dos 3 meses anteriores, então 60 mais 63 mais 66 dividido por 3, ou seja, eu encontro uma média de 63 unidades, tá ok? Belezinha? Então essa aí é o parâmetro da média móvel. No método da média móvel ponderada, aqui é uma variação do modelo anterior, só com períodos mais próximos vão receber um peso maior de acordo com a correspondência. Aí entra a questão de sazonalidade. Por exemplo, tenho meses por padrão histórico que eu tenho maior venda do que um outro. E aí eu posso utilizar essa média móvel, por exemplo, onde eu tenho a previsão do consumo e eu tenho um peso que vai ser me dado, né, e eu consumo no período. Por exemplo, ó, de janeiro a março eu tenho um peso de 2, por exemplo. E eu tenho lá um consumo XYZ. Eu vou multiplicar cada um desses meses com esse peso respectivo, vai me dar um determinado valor. Um exemplo da aplicação é esse aqui. Pegando o exemplo, o consumo de 4 anos de uma peça foi de... Aí lá peguei os valores, eu tenho um percentual de contribuição, né? Qual deverá ser o consumo previsto para 2003, utilizando-se o método da média móvel ponderada, com N igual a 3. Ou seja, entenda o seguinte, eu vi aqui a contribuição de acordo com o peso que foi me dado. Então 0,5 eu tenho que tirar esse valor de percentual. Lembrando que quando eu tenho uma porcentagem ou percentagem, isso significa que é 50 sobre 100, em modelo de fração, ou decimal 0,5, ok? E aí foi o que aconteceu aqui, 0,5 vezes 66, 0,3 que é 30%, né, vezes 63 e 0,2 vezes 60. Fui achando os valores, 33 mais 18,912, ou seja, deu lá uma média móvel ponderada de 63,9 unidades, tá bom? E no método de média móvel com ponderação exponencial, aqui ele elimina qualquer desvantagem dos métodos anteriores, o que é média móvel e média móvel ponderada, tá? E dá valor aos dados recentes, mas acima de tudo, ele pode gerar uma previsão e se basear com o último período, o consumo também ocorrido no último período, tá? Esse modelo ele vai prever um consumo apenas de acordo com a tendência geral e elimina situações exageradas ou valores aleatórios que muitas das vezes as pessoas podem utilizar, tá? Então, por exemplo, suponhamos que para um determinado produto havíamos previsto um consumo de 100 unidades. Então, verificou lá que o valor real ocorrido foi de 95. A questão básica é a diferença entre 100 e 95 e se atribuindo as causas que foram aleatórias na hora de se decidir. Se a nossa previsão seguinte for de 100, estaremos assumindo que toda a diferença foi devida a causas aleatórias e que o padrão de consumo não mudou absolutamente nada. Se for de 95 unidades, estaremos assumindo que toda a diferença deve ser atribuída a uma alteração no padrão de consumo, tá? Aqui nesse método, a gente só vai se basear pela parte da variação, de acordo com o padrão de consumo. Aí a gente já sabe que se eu pegasse esse 100 menos 95, a diferença é 5. E aí eu tenho que entender qual é a diferença na atribuição do que considero aleatório ou a diferença de padrão de consumo também. Aqui, inclusive, tem um exemplo, tá? Eu tenho lá a média estimada, o consumo real, né? O consumo estimado, o período e o coeficiente de ajustamento que ele vai me dar. Por exemplo, o nível de consumo de um determinado item mantém uma oscilação média. A empresa utiliza o cálculo da média ponderada exponencial
Em 2002, a previsão de consumo era de 230 unidades, tendo um ajustamento, um coeficiente de 0,10. Em 2003, o consumo foi de 210. Qual é a previsão de consumo para 2004? Então, o XT, que é o consumo real, 210, que foi o consumo, né, em 2003. Ele agora quer saber em 2004. O consumo estimado para o período anterior, que eles tinham estimado, foi 230. O coeficiente de ajustamento 0,1. Para eu achar o XT, eu vou pegar 0,1, que é o coeficiente, multiplicar por 210, né? Pegar aqui dentro dessa fórmula mais, abrir parênteses 1, menos 0,1, que é o coeficiente de ajustamento, fecha parênteses, multiplico por 230, que era, teoricamente, ali a produção anterior, né? Que foi encontrado, ou seja, o consumo real dentro desse sentido. Acho lá 228 unidades, que é a previsão de consumo para o ano seguinte, 2004, tá bom? Galera, é isso, né? Esse foi o conteúdo da aula 2. Essa parte do método de média móvel ponderado eu não vou trabalhar com vocês em exercício não, porque isso é mais específico se eu fosse trabalhar na graduação. Como tem um perfil mais técnico aqui, mais básico, a gente vai abordar esse contexto das 3 modelos anteriores, tá bom? Bom, então, agradeço aí por assistir a aula, fiquem à vontade, tá? Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tenham um grande abraço, fiquem com Deus e falou!